Vamos lá! Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar sobre o atacante Pedrinho, meio atacante Pedrinho de 24 anos, revelado no Corinthians e que tem contrato com o Shakhtar Donetsk. Qual vai ser o destino do Pedrinho? Será que ele vai ficar pela Europa ou será que vem algum clube brasileiro interessado? Será que o Atlético Mineiro tá atrás mesmo? Vou falar tudo para vocês. E também o vacilo do Jô, hein? Mais uma vez o Jô se envolvendo aí em polêmicas. O Corinthians estava perdendo lá em Cuiabá 1-0, enquanto isso o Jô estava lá no boteco, enfim, felizão, tocando um instrumento, enfim, pegou muito mal no Corinthians e eu vou falar tudo sobre essa questão do Jô, mais um vacilo com essa direção que gosta muito do Jô, é verdade. Mas antes, deixa eu trazer aqui uma pergunta para você. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Tá esperando o quê? Se inscreve, ativa as notificações, todos os dias tem muita informação, muito bastidor do mundo da bola para vocês. Deixa eu começar então trazendo notícias em relação ao Pedrinho. O Pedrinho é um atacante de 24 anos, jogador que foi revelado no Corinthians, foi para o Benfica, não deu certo lá no clube português, ele tem contrato com o Shakhtar da Ucrânia. E por causa da guerra, tudo que está acontecendo lá, tá tudo parado, não podia ser diferente. O Pedrinho ainda está vendo onde vai jogar na abertura da janela de transferência. Fato é que o Shakhtar quer vender o jogador, topa vender, só que é uma situação um pouco complicada na Europa. Por exemplo, alguns clubes já sondaram, por exemplo, o Milan tem interesse, já fez algumas ligações para perguntar quanto custa aquela coisa e tal. O Shakhtar pagou 18 milhões de euros pelo Pedrinho. Só que quem trabalha com o Pedrinho, quem está no dia a dia com ele, acredita que é muito difícil algum clube da Europa pagar mais do que 18 no Pedrinho. Um jogador que, de repente, não brilhou com a camisa do Benfica, estava no começo, é verdade, de temporada ou começo de trajetória no Shakhtar, estava se desenvolvendo, estava bem melhor, conseguindo jogar, mas ainda pouco em relação a você chegar e ter convicção de pagar 20, 25 milhões de euros nesse jogador. Então o mercado europeu não é um mercado que se empolga em comprar esse atleta. E como o Shakhtar quer vender, possibilidades no Brasil elas acabam sendo também muito pequenas, porque nenhum clube vai pagar esse valor, ainda mais se você fizer a conversão de euro para real. É muito difícil. Então o Pedrinho está treinando, está se condicionando e está esperando alguma situação. Fato é que nos últimos dias entrou a questão do Atlético Mineiro. Mas pelo que eu pude apurar, essa ideia do Atlético Mineiro é uma sondagem e não é compra, é empréstimo. Ou seja, para isso acontecer, muita coisa ainda precisa caminhar. Por exemplo, convencer o Shakhtar de que o Pedrinho pode ser emprestado ao Atlético Mineiro, pagando parte dos salários, aquela coisa toda. Uma outra situação que é muito difícil é o tempo de contrato de empréstimo. Você vai emprestar o Pedrinho para o Atlético Mineiro até o final da temporada, já no final da temporada brasileira vai ser o meio de temporada europeia. Será que alguém vai querer comprar? Muito difícil a gente imaginar um retorno das atividades na Ucrânia, onde está tendo uma guerra. Ou seja, o Atlético será que toparia fazer um empréstimo de 1 ano até o meio da outra temporada, onde você disputa campeonatos importantes, ou até o final do estadual? Aí sim seria o início de temporada no meio do ano para o futebol europeu. E aí será que ele conseguiria fazer com que aqui no Brasil ele tivesse uma vitrine para aí sim ser vendido? São possibilidades que estão sendo estudadas. E ainda tem uma questão da vontade do jogador. O que me contaram foi assim, que o Pedrinho jogar no Atlético Mineiro, por exemplo, se avançar alguma situação dessa, seria assim: Pedrinho, vai ser bom para você vai estar jogando, você vai estar em atividade e aí de repente pode pegar um contrato melhor na Europa. Mas, por exemplo, em São Paulo, no futebol de São Paulo, o Pedrinho já deixou bem claro para os representantes: só joga se for no Corinthians. E o Corinthians a gente sabe que tem muito jogador na posição. O Corinthians mesmo já demonstrou que não tem interesse na volta do Pedrinho. Fica muito para clubes que não são de São Paulo, de repente, fazer uma proposta, uma ideia como o do Atlético Mineiro, que me garantiram lá no Atlético que foi uma sondagem, algo que para acontecer teria que ter ainda um caminho muito grande pela frente. Então são essas as possibilidades do Pedrinho. Pode ser até que ele continue treinando, enfim, se condicionando, mas claro, a gente sabe que todo jogador quer atuar e a gente vai atualizando todas essas informações em relação ao futuro do meio atacante ou do atacante Pedrinho, beleza? Antes de passar para o assunto Jô, eu queria dizer para vocês que a Centauro tá com peças novas lá na nossa vitrine
vitrine virtual, dá só uma olhada. Tem tênis, tem casaco, né? Deu uma esfriadinha, né? Deu um casaco, é sempre bom. Então aproveita todas essas promoções lá e você também tem esse cupom HERNAN10 que tem 10% de desconto na Centauro. Tá sempre show de bola. E o Jô, hein, meus amigos? Mais uma vez ele sendo notícia fora do campo, né? O Jô, ele não estava relacionado para o jogo contra o Cuiabá, tá tratando uma lesão e o Jô foi visto durante o horário do jogo numa casa noturna ali, tocando samba, tocando um instrumento e tudo mais. O Corinthians que acabou perdendo o jogo e isso viralizou nas redes sociais, o torcedor do Corinthians ficou bastante chateado, pegou muito mal internamente isso, né? A direção do Corinthians entendeu que faltou sensibilidade, faltou ele se preservar no momento em que o Corinthians estava numa retomada, né? Vinha de 5 empates, venceu o Atlético Goianiense, mas tá querendo retomar uma situação de vitórias no Campeonato Brasileiro. Acabou que essa vitória não veio, acabou que veio uma derrota e isso criou uma ira dos torcedores. Este canal, ele não vai assim tomar nenhuma opinião, aqui é um canal de informação, a gente não vai dar uma opinião se o Jô tá certo ou tá errado. Fato é que a informação que a gente traz é que o Jô cumpriu todo o cronograma de tratamentos durante o dia e aí depois ele foi arejar a cabeça, enfim, foi para essa casa noturna, para esse bar, enfim, a gente não pode criticar onde o jogador pode ir ou não, essa não é a função aqui. Mas internamente no Corinthians ficou aquela sensação de poderia ter se preservado, poderia ter evitado. Então até por isso, na reapresentação, o Corinthians que chegou às 5 da manhã em São Paulo, jogadores descansaram, comissão técnica, enfim, diretoria, e aí retomaram as atividades no final da manhã, a direção chamou o Jô para uma conversa. Tem muito a ver com essa questão de que o Jô já vinha tendo outros episódios, né? O Campeonato Paulista a gente lembra que o Jô inclusive faltou a tratamento, faltou a treinamentos e tomou um cartão amarelo. Só que nisso o Jô conseguiu uma retomada. Tá bem fisicamente, conseguiu entrar em forma, um jogador que estava rendendo dentro de campo e o Vitor Pereira estava apostando muito nesse jogador. É claro que o próprio Vitor Pereira não quis tomar nenhum partido antes de conversar com o atleta, inclusive na entrevista coletiva ele falou, vou conversar com o atleta, entender direito o que está acontecendo e tudo mais. O Corinthians que se vê agora numa situação de muita dúvida em relação como é que fica a confiança, né, da direção, do Vitor Pereira que está chegando agora, conhecendo o atleta, diante de mais uma mancadinha que ele dá. É a questão de ter confiança no atleta que vai estar sempre 100% ali. Então, o Corinthians que até avaliava, né, a gente falou aqui no canal essa questão de ir ou não ao mercado atrás de um atacante, sem dúvida nenhuma, esse debate vai reacender na comissão técnica e principalmente na direção do Corinthians em relação ao atacante, né, porque o Jô é um jogador que, repito, ele vem tentando dar a volta por cima, tá bem fisicamente, tá entregando nos treinamentos, mas esse extracampo acaba criando muitas dúvidas para a comissão técnica e para o clube. A sensação que ficou, né, depois dessa conversa, a sensação que fica depois de todo esse episódio, de mais um episódio, é que não vai ter o próximo, né? Porque a diretoria do Corinthians, por mais que a relação seja muito boa com o Jô, o elenco do Corinthians tem uma relação muito boa com o Jô, o próprio Duílio gosta muito do Jô, não é uma situação assim que vai ter uma próxima. Ainda mais que você tem um Vitor Pereira que é um treinador que abertamente, a gente viu no episódio do Roger Guedes, cobra muito os jogadores. Depende do Jô nessa questão do bom senso, do extracampo, para ele seguir trabalhando tranquilamente no Corinthians e dando respostas dentro de campo, principalmente para o torcedor que está na bronca com ele, né? Muitos torcedores do Corinthians acabaram ficando na bronca com o Jô depois desse episódio. Tá nas mãos dele, Jô, e aí a gente vai ver como é que se desenrola agora nesse retorno dele depois dessa lesão, mas Vitor Pereira inclusive queria, né, a volta desses jogadores lesionados, inclusive contava com o Jô, ou conta com o Jô ainda na questão física. Isso aí vai ter um debate nos próximos dias, nas próximas horas, para ver quando é que ele volta, se ele voltaria ou não para o jogo contra o Juventude. E você, o que você acha dessa situação toda? O que você acha do Pedrinho, por exemplo, vestindo a camisa do Galo ou ficando pela Europa? Dá a sua opinião, deixa seus comentários aqui. E essa polêmica toda do Jô? Deixa os seus comentários aqui, porque eu vou interagir, trocando uma ideia, e a gente tá sempre junto aqui no canal. E se inscreve, hein? Ativa as notificações, porque todo dia tem muita notícia para vocês.